Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos continuar falando sobre o reinado de Josafá. No capítulo passado, nós vimos o grande livramento que Deus deu ao rei Josafá quando ele acompanhou o rei Acabe na batalha. Pela misericórdia do Senhor, ele pôde voltar são e salvo para a sua casa em Jerusalém. Sempre que voltamos em paz para as nossas casas, devemos reconhecer o cuidado de Deus em preservar a nossa saída e a nossa entrada. Mas se formos livres de perigos fora do comum, devemos ser mais gratos ainda por estarmos vivos. Josafá se saiu melhor do que merecia. Ele estava fora do seu lugar, em uma expedição, até onde nós entendemos, fora da vontade de Deus, e mesmo assim, Deus o poupou e ele se saiu melhor do que o rei Acabe, rei de Israel, que foi levado para casa morto. Deus então enviou o profeta Jeú com uma mensagem de repreensão para o rei Josafá. Jeú era filho de Anani, o profeta que Deus tinha usado para repreender o rei Asa, pai de Josafá. Veja o que diz o versículo 2. Será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Jeú expôs os pecados do rei, que eram ajudar o ímpio e amar aqueles que odiavam o Senhor. Ou seja, ele nunca deveria ter feito alianças pessoais e militares com Acabe e o reino de Israel. O termo ajuda é uma expressão típica usada em crônicas para se referir ao apoio formal. E os termos amar e odiar, nesse contexto, são termos formais para as ações que ocorriam dentro de um relacionamento de pacto ou de um tratado. Não se refere a sentimentos emocionais, tá? É uma grande misericórdia da parte de Deus sermos conscientizados das nossas faltas para que possamos nos arrepender e corrigir nosso erro antes que seja tarde demais. Depois da mensagem de repreensão, o profeta Jeú deixou uma mensagem animadora que fez diferença na vida do rei Josafá. Ele disse: no entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes ídolos da deusa Aserá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Com essa segunda parte da mensagem, o profeta Jeú despertou uma reação positiva em Josafá. Note que a Bíblia não registra nenhuma resposta dele, mas pelas suas atitudes vemos que ele aceitou a repreensão do Senhor e não ficou irado com o profeta como aconteceu com seu pai. Com essa atitude, ele nos deixou um exemplo. Reagir com humildade diante de uma repreensão nos trará a bênção de Deus. Graciosamente, Deus restaurou Josafá. Ele tinha o costume de visitar o povo no país inteiro, desde Berseba, no sul, até a região montanhosa de Efraim, no norte. Ele se tornou ativo em ajudar o povo de Deus, trazendo-o de volta ao temor do Senhor. Fez também com que o julgamento e a justiça fossem executados, nomeando juízes em todas as cidades fortificadas de Judá, promovendo reformas judiciais relevantes em todo o reino. Além disso, ele instituiu um tribunal em Jerusalém para que fossem julgadas e decididas as questões de litígio. Os juízes desse tribunal eram alguns dos levitas e sacerdotes que eram mais instruídos na lei, eminentes por sua sabedoria e integridade, e também alguns dos chefes de Israel, que eram pessoas experientes. Anteriormente, Josafá havia enviado levitas e sacerdotes para instruir o povo, e essa provisão funcionou bem, mas agora ele via a necessidade de enviar juízes entre eles para ver as leis serem cumpridas e os malfeitores punidos. Afinal, sem leis boas e justas, a nação jamais poderia ser próspera. Os dois chefes ou presidentes desse tribunal seriam Amarias, o sumo sacerdote, para presidir as causas religiosas, e Zebadias, o primeiro-ministro, para presidir as causas civis. Os levitas seriam seus auxiliares. É importante lembrar que alguns entendem melhor os assuntos do Senhor, outros entendem melhor os assuntos do Estado. Nenhum pode dizer que não precisa do outro, pois o povo precisa de ambos.
E como cada um recebeu essa capacidade das mãos de Deus, deve, ou pelo menos deveria, exercer sua função com temor. Bendito seja Deus por todos aqueles que cuidam das questões espirituais, judiciais, políticas e demais questões para o bem do povo, com um coração temente a Deus. Que eles sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. E amanhã nós veremos o rei Josafá enfrentando o maior desafio do seu reinado. Uma grande multidão estava a caminho para guerrear contra o reino de Judá. Quando Josafá ficou sabendo, ficou com muito medo. A reação dele e do povo de Judá, você fica sabendo amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.